Essa é uma história perversa, melancólica e com um final triste. Hoje nós contaremos a história de Onaka Kurai, a menina que se perdeu pela meia-noite em meio a um imenso castelo hediondo. Castelo Mogeko foi criado em 1º de abril de 2012 por uma desenvolvedora japonesa atualmente chamada de Funamushi, também podendo ser chamada de Deep Sea Prisoner, e conhecida anteriormente como Mogeko, mas pediu para não ser relacionada assim e veremos o motivo após a introdução. Funamu, como é popularmente chamada, lançou um website em 2006, no dia 21 de abril, em que majoritariamente postava conteúdo sobre o jogo Yume Nikki e artes em ACE de personagens do fórum japonês Chu-chan. Esse site veio a ser importante, pois é lá que você consegue encontrar os jogos e conteúdos que ela produz, além de seu Twitter, que há artes e comentários recorrentes do dia a dia de Funamushi. Castelo Mogeko foi produzido se utilizando de RPG Maker, uma ferramenta criada pela ACE com o propósito de criar jogos do estilo RPG. Alguns exemplos de jogos feitos usando essa ferramenta é Yume Nikki, citado anteriormente, Omori, Mad Father e Your Turn to Die. Sua primeira versão, criada em 2012, foi deixada de lado após a criação do remake, feito em 2014. O motivo da primeira versão ser esquecida é por só estar disponível em mandarim simplificado. Mandarim. As versões não apresentam mudanças na história, já o seu visual é sim bem distinto, sendo a primeira versão bem mais pixelada e detalhada, enquanto o remake é mais simplificado. Sua jogabilidade é simples. Em contraste da versão original, o remake não tem nenhuma mecânica específica de batalha. Você se move utilizando as teclas da seta e pode interagir com itens do mapa usando a tecla do espaço, Enter ou Z, para confirmar ações. Você abre o inventário com ESC ou X e navega pelas opções com as setas do teclado. Cada item no inventário tem uma imagem escrita em uma bolha, em que você pode selecionar para ver sua descrição. O jogo começa com uma criatura amarela sob uma cama. Ele está aparentemente cuidando de alguém doente. A criatura decide contar uma história divertida, triste, violenta e pervertida. Era uma vez uma estudante colegial. Seu nome era Yonaka. Um dia ela pegou o metrô. E é com essa frase que o jogo se inicia. Estamos no metrô clássico japonês esperando chegar no destino e chegar finalmente em casa e reencontrar nosso irmão, que não vemos há muito tempo. Então, sendo assim, temos que chegar rápido em casa. No vagão há duas meninas sentadas no banco. Na direita está Imika Yujima e na esquerda Nataka Kurokawa. Ambas estudam na mesma escola e são amigas. Curiosidade é que Imika está apaixonada por sua amiga, mas esse amor não é refletido por Nataka, que tem depressão e tendências suicidas. Nataka também é a primeira personagem criada por Funamu. Após espionar elas, Yonaka decide dormir para a viagem passar mais rápido. Última parada, Mogeko. Ao acordar, somos surpreendidos pelas portas do vagão aberto. Sem ter escolha, a protagonista sai para se deparar com uma placa dizendo Mogeko. Conforme andamos, vemos muitos cartazes nas grades com coisas esquisitas escritas. Faça paz com Prosciutto. Grupos com nomes estranhos recrutando membros e várias referências sobre Prosciutto, que é um presunto italiano curado e temperado, feito a partir da perna de porco. Se prepare porque esse alimento vai ser muito comentado durante o vídeo. Placas escritas com sangue são vistas a todo momento. Essa estação não parece normal, e Yonaka precisa achar um jeito de sair de lá e rápido. Após andar até o fim da estação, só há um caminho pela frente. Floresta Mogeko. Sem escolhas, entramos. Adentrando a floresta, vemos uma criatura amarela. Ela nos diz coisas pervertidas e assustadoras, chamando você para se divertir com eles. Bizarro. Ele chama a atenção dos outros, chamando-os de Mogetans, fazendo assim uma horda de pervertidos que ficam te perseguindo floresta a fundo.
Yonaka consegue dispersar as coisas amarelas, como ela mesma disse, e tenta se acalmar. Até que, ao respirar bem fundo, Yonaka vê um enorme castelo como ninguém tinha visto. Nossa protagonista pensa bem na sua aproximação. Se ficar ali, provavelmente as coisas amarelas irão pegá-la. Se entrar, talvez ajudem ela a conseguir ir para casa. Sem mais opções, ela decide ir em direção do enorme castelo. Criaturas amarelas flutuando na água, estátuas com dizeres estranhos. Com tudo isso, ela decide continuar seguindo para dentro, abrindo a porta com gentileza e pedindo licença. Ei, me espera! Não me deixa pra trás! Desculpe. Nossa, você anda tão rápido. Bem, uma vez que eu começo a pensar, sabe, Pensando de novo, eu fico tão preso nos meus pensamentos que as coisas ao redor parecem desaparecer. isso é preocupante. Está tudo bem, desde que eu tenha você ao meu lado. Não fique falando essas coisas. Vamos indo? Vamos! Bem-vindo ao Castelo Mogeko, ou Mogeko, tanto faz. E boa-vinda também aos nossos espectadores ao Castelo Mogeko. Como podemos ver, essas criaturinhas amarelas com aparência de gato se chamam Mogekos. Todos podem parecer iguais, mas cada um é pelo menos um pouquinho diferente, tendo suas próprias características. Em sua maioria, tem um traço de dizer Mogegi ou Mogi, Moji, Mojeji. Após o final de uma frase, além disso, são grandes pervertidos com tendências violentas e abusivas, sem contar o seu amor obsessivo por presunto que vimos no começo do vídeo. É dito que, por mais que sejam da mesma espécie, às vezes ocorrem assassinatos entre si, já que argumentos e brigas são corriqueiras envolvendo conflitos de opinião. Os Mogekos são bem fracos, então cerca Yonaka na entrada, chamando-a para realizar atos com eles. Eles começam a se desentender após o Mogeko dizer que irá ser o primeiro a fazer algo com nossa protagonista, causando assim uma briga generalizada em que a Yonaka consegue fugir despercebida por uma porta, deixando os Mogekos confusos com a situação. Enquanto entravam numa sala cheia de caixas, os Mogekos ficam procurando e chamando pela protagonista, fazendo ela se esconder dentre as pilhas para tentar passar despercebida pela horda de pervertidos. Meu Deus. O Mogeko entra na sala, enquanto o suspense aumenta ele. Chora por quê, seu radar de menino dos colegiais quebrou, fazendo assim com que ele tenha um enorme acesso de raiva, decidindo destruir o castelo inteiro para encontrar o corpo de Yonaka. Hora do rango! Comendo prosciutto e se deliciando, os Mogekos parecem esquecer de tudo à sua volta. Yonaka, vendo essa cena, sem alguma reação, decide investigar as outras partes do castelo, até que se depara com uma sala bizarra e escura, Mogekos distorcidos e um caminho de sangue, até que vários corpos ensanguentados começam a seguir pela porta. Yonaka volta tudo de novo e se sente impotente, até que uma voz a chama para dentro de uma sala dizendo que irá ajudá-la. Após entrar, vemos um Mogeko recepcionando a protagonista. Ele se autoproclama um tipo estranho de Mogeko. Ele se chama isso. Por mais que seja estranho, esse Mogeko não é arisco. Verdade, ele te dá dicas de como escapar do castelo. Ele diz que escapar pela entrada é impossível, afinal, todos sabem que ela está lá. A única alternativa é ir subindo os andares até chegar no último. Além disso, explica que os Mogekos são esquisitos e imaginários, tendo uma rede de compartilhamento de informações. Por isso que todos sabem que Yonaka está entre eles, causando assim todos os acontecimentos vistos até agora. Após nos dar conselhos e falar sobre outras meninas que foram capturadas, um tipo estranho de Mogeko dá uma faca para Yonaka. Essa faca é especial, já que mata qualquer um com apenas um golpe. Mano. Hit kill, mano.
E é assim que ela se despede, pedindo para ela não deixar que a capture. Na sala do Mogeko Estranho, podemos ver várias referências a outras obras de Funamo. Uma estátua de Kuretsuno, personagem principal do mangá Obsolete Dream, e duas action figures, uma da Yo Safire, protagonista de The Grey Garden, e Ada Nohara, protagonista de Ada Nohara and The Great Blue Sea, além de folhas de papel, xícaras e garrafas de refrigerante. Saindo da sala e assassinando os Mogekos que estão trancados à escada da entrada, Yonaka entra em um cômodo e tenta criar coragem para conseguir confiar no Mogeko Estranho para seguir em frente. Sem alternativa e com as criaturas no seu pé, ela decide entrar pela única porta à sua frente. Parece que o clima está bom hoje. Sim, tem razão. Temos que fazer lição de casa. É. O que houve? Tá tudo bem, não se preocupe. Sério mesmo? Sério? Bom, você quer comer algo? Vou comprar sorvete pra você. Vai? Vou. Oba! Entrando na porta, nos deparamos com uma sala que tem a aparência do mundo normal, mas com uma coloração bem avermelhada. Esse local se chama Estrada Vermelha. Aparece um Mogeko dizendo que é hora de uma pergunta, sendo esta o seguinte: você pode comer pãozinhos ou pão de pudim? Mas qual é o pão que você não pode comer? Here it is, a $1 million question. We rarely see these here. Only one of the contestants has ever won $500,000 on our show. So if you're ready, let's go for the million. Which of these U.S. presidents appeared on the television series Laugh-In? Lyndon Johnson, Richard Nixon. Pode ovo. Pode ovo, tem? Se você responder, como diabos eu vou saber? O Mogeko chora, mas se responder Pantanal, como está traduzido na versão de fãs, cara. Yonaka diz que você não pode beber um Pantanal, mas Mogeko diz que pode sim, embora o Mogeko que faz isso morreu no dia seguinte. A resposta certa era pão com caneto de potássio. E exclama que o Mogeko que comeu morreu após fazer isso. Mas continuando e saindo daquela sala, entramos em um conjunto de salas com várias paredes e portas espalhadas, com vários Mogekos mortos dentro de algumas. Yonaka para observar o quadro, de certa forma ele fica encarando ela, até que de repente um Mogeko sai de dentro da tela, juntando vários outros para correr atrás dela, mas consegue entrar numa sala onde há dois Mogekos, que estão apenas relaxando lá dentro. Além de um sem cabeça. Após sair dessa sala, Yonaka entra em um cômodo tranquilo e de certa forma angelical, com vários bichos semelhantes a Mogekos flutuando pelos ares. Entrando numa sala dentro desse cômodo, podemos ver a Kuretsuno procurando algo, mas isso é irrelevante para o trama. Caminhando por algo que parece ser nuvens, chegamos a um tipo de santuário onde um Mogeko parecido com uma fada aparece nos cumprimentando, nos gentilmente enfatizando quão problemático, odiáveis os outros Mogekos são. Essa é a fada Peidorê, fada do presunto, guardiã do segundo andar, procurando por um jeito de te ajudar a sair do castelo. Ela dá uma chave para Yonaka para logo após pedir para ela se expressar. O terceiro andar também é cheio de salas com vários corredores. Nossa protagonista explora elas até que vai até uma em que encontra um estante de livros. Um deles falava sobre uma espécie diferente de Mogekos, que apresentavam ser divergentes dos outros normais. Yonaka então percebeu que estava rodeado de Mogekos. Sem saída, ela é capturada. Eles decidem colocá-la em uma cela vazia. Ao tentar protestar e se desvencilhar da cela, uma voz dizendo que ela era barulhenta estava ecoando pelas salas. A figura que apresentava ser um Mogeko diferente, não era hostil com Yonaka. Ele se dizia ser defeituoso, já que era diferente deles, fazendo assim nossa protagonista chamá-lo de Mogeko defeituoso. Ele então avisa que ela deveria sair do castelo e queria ajudar se pudesse, mas estava presa por um grilhão. Ela então conta sobre o plano de um tipo estranho de Mogeko, fazendo assim ele confirmar que a história era verdadeira. Mogeko defeituoso deseja então as boas sortes a Yonaka, já que ele não poderia ir e seria executado no dia seguinte, fazendo nossa protagonista então revelar a chave que ganhou da fada do presunto.
deixando Mogeko defeituoso, perplexo já que aquela chave conseguia libertá-lo de seu grilhão. Após ser libertado, decide que irá ajudar nossa protagonista, já que está entediado, fazendo assim com que Mogeko defeituoso nos ajudasse a encontrar o andar final. Além disso, faz a revelação de que a chave pode abrir quase todos os cômodos do castelo, já que os Mogekos não pensaram em usar diferentes fechaduras para todas as várias portas e salas espalhadas pelo castelo. Passando pelas celas, conseguimos ver vários tipos de Mogekos defeituosos, presos por vários motivos diferentes em comum para Mogekos normais. O Mogeko defeituoso então nos leva para um cômodo bizarro, mas ele jura que irá nos levar para o próximo andar do castelo, enquanto nos conta algumas informações sobre a expansão dos Mogekos e das salas, de seu passado, como uma vez em que um parasita entrou no presunto e fez com que 70% da população de Mogekos morresse. Meu Deus do céu, mano. Após andarmos bastante, somos informados por ele que um amigo de longa data estaria naquele local, mostrando-se assim um Mogeko vermelho. Seu nome é Blood Spirit, que fica surpreso ao ver Mogeko defeituoso, chegando a dizer que achava que ele estava morto. Blood Spirit então manda um servo seu para guiá-los para o próximo andar, mas que deverão tomar cuidado, pois alguma coisa estava lá, algo que fez os dois ficarem sem palavras. Blood Spirit também diz para Yonaka que irá orar pela sua segurança, fazendo assim com que eles sigam sua jornada para o próximo andar. Você se atrasou, Yonaka. Mesmo depois de tanto tempo que eu vim pra casa, Yonaka ainda não veio. Entendi, tá tudo certo. Ele virá por mim. Com certeza virá. Estou feliz. Estou feliz que meu irmão esteja bem. Realmente estou feliz. Muito feliz. Fazendo um transporte para um cômodo do quarto andar, Mogeko defeituoso e Yonaka se deparam com o corpo morto do servo de Blood Spirit. Aparentemente ele morreu por causa de transporte. Entrando em um dos cômodos pelos corredores, é possível ver Anten, melhor amiga de Kuretsuno, e personagem do mangá Obsolete Dream, e também vemos Matt, uma das personagens principais do mangá e apresentadora da rádio Blood Rádio. Yonaka percebe que os Mogekos daquele andar eram muito deprimidos, parecia que algo assolava eles. Mogeko defeituoso então diz que isso tem motivo, e que aquele lugar pode ser o mais desesperador de todos do castelo, já que uma criatura se hospeda lá, ela se chama Mogeko, com hífen, e que é melhor eles não toparem com ela, já que é impossível vencê-la, pois Mogeko gosta de torturar e crucificar pessoas que ela não gosta, além de comer a carne delas. Ah, temos visitas. Visitas têm que se sentirem bem-vindas, não é mesmo? Mogeko defeituoso e Yonaka procedem seguindo para um elevador que levará elas até o próximo andar, e com sorte não encontrarão Mogeko, até que finalmente chegam na sala do elevador. O cenário é grotesco, com vários Mogekos mortos crucificados. Yonaka e Mogeko defeituoso vêm à porta, mas um grupo de Mogekos barram eles e o impedem de passar. Então Mogeko aparece se apresentando e dizendo do que gosta, como presunto, claro, marshmallows, macarons e tirar cochilos. Após isso, Mogeko e seu bando param os dois, fazendo com que eles escutem Mogeko ter um surto psicótico, contando como assassina pessoas que não gostam dela e como uma pessoas que seguem o que ela fala, tintim por tintim. Os dois acabam escapando já que não querem participar da brincadeira, fazendo assim com que Mogeko achasse que eles estavam brincando de pega-pega, iniciando assim a perseguição. Investigando salas, corredores e até libertando Mogekov Hashaki, o personagem principal de General Hashaki Great Adventure. Jogo esse que sucede o Castelo Mogeko e que teve seu lançamento interrompido pela guerra da Ucrânia em 2022, já que o jogo em si tratava temas com referências russas. Foi dito por Funamo que esse jogo foi completo e que não se sabe se terão mudanças nas referências que remetem à Rússia, também contra Kuretsuno. Em uma das salas, ela aparentemente tinha perdido seu telefone pelo castelo e estava procurando ele. Nossa protagonista, então, pelos vastos corredores, chegando em um cômodo rosa e fofo, como diz Yonaka. Mogeko defeituoso diz que ali pode ser o quarto de Mogeko,
que se torna real, já que há uma foto dela e um Mogeko angelical crucificado no cômodo ao lado do quarto. Esse Mogeko se chama Hazu, velho amigo de Mogeko defeituoso que foi capturado pela Mogeko e conta pra nós como isso aconteceu. Hazu estava rezando com os adoradores do Senhor Presunto, até que Mogeko chega e mata todos os Mogekos, menos Hazu, que é capturado e torturado por vários dias, até que os dois aparecem. Hazu pede então para eles saírem dali o mais rápido possível, senão Mogeko iria achá-los, mas Mogeko defeituoso diz que isso já aconteceu e que eles já estavam fugindo. Então Hazu fala sobre a passagem secreta escondida abaixo da cama dela. Esse lugar daria para o 5º andar e todos iriam conseguir fugir juntos. Hazu então diz que está tudo bem e que esse era seu fim. Sendo assim, Hazu ascende para o paraíso presunto. Yonaka então pega uma passagem secreta e enquanto andam, Mogeko defeituoso parece estar cabisbaixo. Como ele mesmo disse, ele era meu amigo. Triste. Por que tudo tem que acabar alguma hora? Chegando no 5º andar, Mogeko defeituoso percebe que Yonaka está perdida nos pensamentos. Ela precisa chegar em casa rápido por causa do seu irmão. Seguindo em frente, Mogeko defeituoso diz que deveriam ir primeiro à última porta, revelando assim um hospital, onde teria um arsenal de guerra. No hospital. Já que há um monstro naquele andar também. Um monstro não tanto assustador quanto a Mogeko, mas mesmo assim ainda era bastante perigoso. Nossos personagens se movem pelo hospital a partir de andares cheios de quartos e corredores, em que se pode ver vários Mogekos zumbis, que são aparentemente inofensivos, fazendo com que seja fácil chegar ao arsenal de guerra, onde Mogeko defeituoso pega um Rocket Launcher! O Mogeko defeituoso então decide explicar sobre os Mogekos especiais que estão em cada andar do castelo, e conta a história daquele enorme local. Havia um ser solitário que estava cansado de viver na solidão. Ele então decide construir um enorme castelo para si mesmo, se tornando assim o rei daquela terra. O rei então fez um castelo para si próprio, bem no centro da sua terra. Mas não havia nada lá dentro, só o vazio, fazendo então o rei pensar cuidadosamente, criando assim os 7 Mogekos especiais. Eles foram postos sobre todos os andares para servirem como seus guardiões. Então o rei decidiu criar muitos Mogekos, deixando aquele local bem populoso, deixando o rei muito satisfeito com tudo que criou. Esse é o começo da história dos Mogekos. Yonaka então pergunta sobre quem era esse rei desse imenso castelo, fazendo o Mogeko defeituoso fazer uma incrível declaração. O rei se chama... Mogeko. Dessa vez, tudo em minúsculo. Uau, muito radical. Enquanto exploravam os cômodos, Mogeko faz um anúncio. Eu vim fazer um anúncio. Pedindo para capturarem Yonaka e Mogeko defeituoso, fazendo-os fugir para um local em que eles tinham que seguir por instinto, que não estava muito bom, já que deram de cara com Mogeko. Ela comemora e agradece por eles irem direto para aquele lugar, já que lá estava um presente, sendo esse o terrível monstro, que Mogeko chamou de fofinho. Mas de repente, Mogeko defeituoso então pega a arma que estava no arsenal. Rocket Launcher! Ele então atira contra Mogeko e o monstro. Mas ela ativa um escudo especial, fazendo com que o tiro não surtisse efeito algum, causando uma enorme correria entre Yonaka e Mogeko defeituoso para fugir da criatura grotesca. Até que uma voz guia nossos personagens, chamando-os rápido. Aparece então Mogeko peludo. Ele era Mofuro, um dos 7 Mogekos especiais e guardião desse andar. Mofuro então diz que irá ajudar Yonaka a subir para o 6º andar, e completa elogiando nossa protagonista por ter conseguido sobreviver até então. Mofuro então guia os dois pelos corredores, em que podemos ver vários Mogekos peludos, que são chamados de Mofucos. São Mogekos infectados pelo parasita Blank Fluff, fazendo com que eles tenham pelos brancos, mas também morrem em uma semana. E já o parasita se espalha rápido.
Mofucos são executados servindo de alimento para o monstro faminto que perseguia os dois, juntos de Mogeko. Em uma das salas do andar, podemos ver Kurotsuno, Hanten e Matt discutindo sobre terem encontrado o telefone, sendo assim apressando-se para irem embora. Mofuro leva os dois para um local em que havia almas de mofucos descendo o céu, como se fossem flocos de neve. Ele pede então para eles receberem a luz divina do Senhor Prosciutto, e pede para ele cuidar dos dois. Chegando ao sexto andar, eles percorrem corredores e escadarias para assim chegar na biblioteca, em que há um atalho rápido ao sétimo andar. Ao abrir a porta da biblioteca, Yonaka percebe que ali não tem cara de ser realmente o que Mogeko defeituoso achava, sendo na verdade a sala do Rei Mogeko, tudo em minúsculo, tá? Rei Mogeko então cumprimenta e dá as boas-vindas ao castelo, e elogia Yonaka por ser incrível e conseguir impressionar até Mogeko. Mas, com tudo isso, Rei Mogeko diz que destruiu a biblioteca, e que deveria ter matado Mogeko defeituoso há muito tempo atrás, fazendo com que os soldados Mogekos atacassem. Mas Mogeko defeituoso puxa então seu Rocket Launcher, atirando em Rei Mogeko, que não tinha um escudo como Mogeko, fazendo então com que os dois conseguissem fugir até uma sala sinistra e desconhecida. Passando por esse local e chegando a um que se assemelha ao primeiro andar, eles conseguem chegar na biblioteca, em que Mogekos contam que o bibliotecário-chefe conseguiu prever as ações do Rei Mogeko e a moveu a tempo. Mogeko defeituoso então leva Yonaka para uma parede, onde professa palavras para aparecer uma porta secreta, em que dá numa sala de pintinhos e galinhas. Eles estão em um compartimento que dá uma sala com o Mogeko em forma de galinha sentado em um ovo gigante, sendo esse Mogekuku, guardião do sexto andar. Mogeko defeituoso e Mogekuku então relembram do passado. É mostrado que Blood Spirit é bem diferente de como ele se portou quando estava na presença de Yonaka. O motivo disso é porque Blood Spirit se torna vergonhoso quando fica na presença de garotas. Mogekuku então diz que é necessário eles tocarem o ovo teletransporte para chegarem ao sétimo andar. Enquanto estavam tentando se transportar, Rei Mogeko atrapalhou o processo, ferindo Mogekuku, o que deixou Mogeko defeituoso muito preocupado. Mas ele disse que não precisava se preocupar, e que era para eles se apressarem. Uma perseguição então se iniciou, fazendo com que os dois corressem pelos corredores do castelo, até que Mogeko defeituoso é atingido por um tiro, fazendo assim ele ficar ferido. Rei Mogeko diz que é impossível correr dele, já que os dois são um só, revelando assim o nome real de Mogeko defeituoso, Nega Mogeko. Rei Mogeko ordenou que ele desse Yonaka, mas isso não aconteceu, já que Mogeko defeituoso jogou gás lacrimogênio no rei, fazendo-o chorar enquanto os dois se escapavam. Eles então escapam até uma sala. Yonaka está coberta do sangue de Mogeko defeituoso. Yonaka então começa a chorar, dizendo que o atrasou e pede desculpas, mas ele diz que não fez nada de errado. Tudo que ele fez por ela foi por livre e espontânea vontade. Mogeko defeituoso então começa a contar sua história, sendo ele o último Mogeko especial e guardião do sétimo andar, ele sendo o completo oposto do Rei Mogeko. Até que um dia no passado, ele percebeu que Rei Mogeko fazia as ações errôneas, o que os levava para a ruína, fazendo assim com que ele tentasse matar Nega Mogeko por ser defeituoso, um Mogeko que não faz coisas erradas. E assim se iniciou tudo que Mogeko defeituoso passou, todas as suas cicatrizes, sua orelha perdida e suas habilidades. Tudo era porque ele estava vivendo e sendo caçado por todos ao seu redor. Se feriu muito para um dia simplesmente ver que aquilo era tudo inútil. Era tudo pré-estabelecido. Como o Rei Mogeko tinha lhe dito, o seu destino era morrer. Era tudo aquilo um real motivo para sujar as mãos de sangue? Eu deveria mesmo me recusar a desistir por um simples fulgor de esperança? E então, Mogeko defeituoso desistiu. Ele não se importava mais com nada. Ele via só a morte como uma única opção. Até que Yonaka apareceu, e após receber aquela chave, a chave que Yonaka havia recebido de um tipo estranho de Mogeko lá no começo do jogo, ela teve uma forte vontade de acreditar que poderia ser diferente. Ela queria ter outra chance de acreditar em si mesmo e na oportunidade que havia recebido.
Mogeko defeituoso então diz que irá segurar os Mogekos para dar a passagem à fuga de Yonaka. Ela reluta e diz que não irá deixá-lo sozinho, mas isso é impossível, já que eles sabem da sua localização pelo sangue, e que ela irá conseguir fugir, já que estava coberta por ele. Yonaka não quer deixá-lo ir, mas Mogeko defeituoso pede para ela considerar como ele se sente, e que aquilo era de se levar em consideração. Mogeko defeituoso então luta contra todos os Mogekos, ocorrendo uma luta acirrada entre Rei Mogeko e Nega Mogeko. Mogeko defeituoso é então derrotado e crucificado, enquanto Yonaka observava tudo da janela do cômodo, lugar esse onde eles haviam se encontrado pela última vez. Sendo assim, Yonaka vaga pelo castelo em direção ao 7º andar. Yonaka chega então ao 7º andar, onde ela se vê sentada num assento de ônibus, e se pergunta se na verdade tudo aquilo foi um sonho. Mas percebe que não. Sua mão estava suja de sangue, mas não teve tanto tempo para pensar sobre, já que seu ponto estava chegando. Yonaka então chega em casa, indo para a cozinha, onde encontra seu irmão. E é aí que começa o final.
Esse é o final feliz. Sim, realmente é muito confuso, mas ainda tem mais por vir. Em seguida das cenas pós-créditos, é apresentado o Mogeko que estava nos lendo a história no começo do jogo. Ele é o Rei Mogeko, que começa a questionar a pessoa na cama, sendo ela Yonaka, que tomou vários medicamentos e está em coma induzido em sua cama. Meu Deus, que horror. Nossa, que final horroroso. O final do jogo não parece ter muito sentido. Para falar a verdade, nada foi confirmado desde a data de publicação do jogo. Várias teorias foram criadas em cima desse final, mas nenhuma foi propriamente confirmada pela criadora, o que faz ser um jogo muito misterioso. Uma das teorias que mais faz sentido para mim é do blog Bonutsu, que Yonaka era apaixonada pelo seu irmão e sofria pressões sociais para não ter esses sentimentos errados. Os Mogekos simbolizaram a perversão das pessoas. Os Mogekos eram todos iguais, pois Yonaka via a sociedade como um coletivo de depravação. Por algum motivo, Shinya matou seus pais e Yonaka matou seu irmão. Logo após isso, tomando vários medicamentos, o que causou seu coma. O castelo Mogeko e os Mogekos no geral só prerrogativas para aceitar os atos que tinha feito. Para mais informações sobre essa teoria, deixaremos o blog abaixo na descrição. Agora falando sobre o que o castelo Mogeko pode ter se baseado, o jogo é fortemente baseado em vários contextos do fórum japonês lançado em 1999.